Bom, gente, hoje vamos falar sobre o batismo. É engraçado, né? Eu fico vendo como as pessoas me pedem os temas, assim, e às vezes no mesmo dia o tema bate duas vezes e eu já acho, bom, tem que falar sobre isso. Porque uma pessoa falou comigo pelo Face. Primeiro, falou assim, superficialmente, que seria um tema interessante para eu falar, né, sobre o batismo. E um pouco depois, um outro rapaz que pediu para não ser identificado, que ele está com problemas em casa, porque ele é espírita e a esposa dele é católica, a família dela é católica, e eles queriam batizar o neném que nasceu e ele acha isso completamente desnecessário. E aí tá gerando um desconforto. E o que que eu achava? Qual era a minha opinião? Olha que interessante, né? No mesmo dia. Então, vamos lá, vamos falar de batismo, né? Bom, eu desde de pequena que eu assim, eu achava que todos esses sacramentos da Igreja Católica, porque a minha família era católica, meus avós católicos, né? Então eu fui obrigada a fazer, como é que era? Catecismo, mas eu não queria fazer de jeito nenhum a primeira comunhão, tanto que eu fiquei doente, acho que eu peguei catapora na época, e não fiz a primeira comunhão. Então eu sempre tive na minha cabeça que, assim, isso é tudo um ritual desnecessário. Eu achava desnecessário, né? Dentro do meu entendimento, não entendi o porquê e trazia isso já dentro de mim, que era desnecessário. Bom, não vou aqui desrespeitar a crença de ninguém. Então, vou tentar colocar de uma forma que vocês compreendam a minha visão, tá? Eu acho que tudo isso é realmente um ritual, né? São rituais criados pelas religiões que têm um simbolismo todo próprio para essas religiões e para os seguidores dessas religiões. Tá? Então, no catolicismo, existe, eu acho que o primeiro sacramento é o batismo, você pegar a criança, onde é aspergido, né, a água, molhada a cabecinha da criança, e aquilo ali representa que ela está sendo, acho que, apresentada. Não, acho que é a consagração que, nos evangélicos que é apresentada. O batismo é como se você tivesse sendo. Tá fazendo o ritual da passagem. Você deixa de ser pagão, você está sendo apresentado a Deus, dentro do catolicismo, né? E aí é escolhido padrinhos e madrinhas que também devem seguir a mesma religião para poder garantir que a criança vá seguir todos aqueles ensinamentos, né? Toda aquela os conceitos passados pela Igreja Católica e tal. Nas igrejas evangélicas é feito um mergulho na água, que representa justamente essa passagem de você abandonar a tua vida antiga e ressurgir como um novo homem, né? Que agora você é uma pessoa que aceitou Cristo, então você ressurge das águas como uma nova pessoa. Então, cada religião tem aquilo tem um valor simbólico, né? E assim, que só vai ter representatividade para quem segue aquela religião, né? Então, olha só, eu mesma não quis batizar minha filha. Ela foi batizada com 3 anos e a revelia dela, olha assim, sintam a confusão. Porque quando ela nasceu, eu já tinha bastante conhecimento de kardecismo. Então, dentro do kardecismo, eles dizem que isso é ritual. Batia até com o que eu sempre pensei, né? Mas a família do pai dela é toda católica, então aquilo incomodava demais a minha sogra, que é uma pessoa extremamente católica, portuguesa. Então eu via que ela ficava agoniada com aquilo. A menina ainda é pagã, né? Então não me custou nada realmente batizá-la aos 3 anos e até a madrinha foi a avó dela, né? Mas ela detestou ela mesma. No final, que é a madrinha que segura, né, no colo pro padre molhar a cabeça, né? Ela não quis nem no colo da avó, porque ela já tinha 3 anos, já estava bem rebeldezinha. E ela até hoje, ela não gosta de igreja católica. Ela deve ter tido histórias lá no passado, como eu também tive as minhas desavenças com a igreja católica, tenho certeza. Mas, assim, cada pessoa reage de uma forma. Ela talvez ainda não tenha superado os traumas, a raiva, a revolta que ela teve com, talvez com o que ela tenha passado por conta da igreja, que a gente sabe que muita atrocidade foi cometida em nome de Deus
pela Igreja Católica, né? Então, mas isso está lá no passado. E eu acredito até que eu tenha passado também, sabe? Mas, assim, eu acho que já superei a história. Então, eu entro nas igrejas na boa. Eu não sou católica, não frequento missa e tal. Mas se eu tiver que entrar numa igreja, eu não tenho essa de... Já foi superado os meus traumas, não guardei mágoa, né? E, assim, eu senti muito tê-la desrespeitado, porque ela já estava com 3 anos, então ela dizia que não queria, não queria. E para poder confortar um pouquinho a avó, eu acabei desrespeitando a opinião dela, que era criancinha. Mas, assim, dentro de uma situação dessa, eu acredito, assim, hoje, até que eu tenha agido certamente. Por quê? Porque mesmo ela tendo aquela revolta toda de criancinha ali que ela não queria, ia fazer muito menos mal para ela. Esse tipo de atitude dela ali momentânea, né, aquela pirracinha que ela fez, do que o pensamento negativo inconsciente da avó sobre ele, não só da avó, das avós também, porque a minha mãe também queria que eu batizasse, o meu padrasto, que também era português, extremamente católico, também pegou no meu pé pra caramba na época. Então, assim, só o pensamento deles de, ai, a menina é pagã, a menina pode atrair coisas ruins para ela, o medo deles ia fazer muito mais mal, né, para minha filha, do que a pirraça, a contrariedade que ela passou ali, que ela era uma criancinha, então na hora passou, foi rapidinho, ela não ficou com aquilo guardado dentro dela. Embora até hoje ela lembre que ela foi batizada à força e eu que tive que segurar porque ela não quis ir para o colo de ninguém, né? Comigo ela ainda aceitou deixar lá pingar, chorou pra caramba, mas aceitou. Então, é assim, eu vejo como um mero ritual, tá? Que tem um simbolismo para quem está frequentando aquela religião, para quem acredita em todas aquelas regrinhas que aquela determinada religião coloca. Então você cria no teu campo mental situações favoráveis ou desfavoráveis de acordo com aqueles rituais. Deu para alcançar? Então eu acho assim, que se você tendo esse entendimento, se você está casado com uma pessoa que acredita nisso, não custa nada a gente abrir mão. Não tem problema algum, não vai fazer mal e vai fazer bem, porque você está tirando o medo daquela pessoa. E o medo, ele gera realmente pensamentos ruins, que podem até ser plasmados dependendo da força mental da pessoa que está emitindo. E até atrair consciências que pensam igual. E a gente não sabe como o outro está vibrando, a gente não sabe o que ele está sintonizado. Né? Às vezes o medo dele sintoniza ele com coisas ruins mesmo. E aí atrai. Então, não custa nada. Né? Até porque a pessoa acredita realmente em todo aquele ritual, em todo aquele simbolismo. Né? E funciona, para ela vai funcionar mesmo. Porque ela segue aquilo ali. Ela criou aquele padrão para ela, aquele padrão de pensamento. E a gente tem que respeitar todo mundo. Né? Então, uma forma também da gente exercitar a nossa espiritualidade é compreendendo o outro. Né? Não é porque eu sou espírita, porque tem que me respeitar, então eu não quero batizar e ponto. Não, não é assim. Né? A forma da gente exercer essa nosso maior entendimento, a gente exercer a compreensão. O que é a gente ser espiritualizado? É a gente compreender que existe muito mais do que só esse plano terrestre. Então, se a gente compreende que existe muito mais coisas do lado de lá, e você sabe como funciona, né? A lei de atração, que a pessoa sintoniza com coisas ruins, para que a gente vai deixar que uma pessoa ao nosso lado, primeiro, fique contrariada, fique preocupada, né? Porque na cabeça dela ela acha que vai atrair, que aquela criança que não foi batizada vai atrair espíritos do mal para junto dela. Ela acredita nisso. É a crença dela. É o momento dela, é esse. Ela acredita nisso. A gente tem que respeitar, né? E a gente, de certa forma, não estamos nos agredindo. Por quê? Porque justamente nós temos uma outra visão da coisa que nos permite respeitar o outro sem a gente se sentir ofendido, agredido, né?
Então, eu vejo o batismo assim, que para mim não é necessário, né? Não seria necessário para minha filha, mas eu soube respeitar as demais opiniões, até mesmo para preservá-la de certa forma, né? Não pela explicação da simbologia em si, porque não é a minha crença, mas por eu compreender, entender, ter uma visão que aquilo poderia acarretar pensamentos de outras pessoas para junto dela. Deu para alcançar, mais ou menos? Né? Então, quando você se deparar numa situação dessa, algum amigo vier se aconselhar, devo ou não devo, a explicação eu acho bacana é isso. Não vai fazer mal. Então, né, permita que seja batizado. A mesma coisa, às vezes o marido ou a esposa é evangélico e o outro não é. Deixa passar pelo batismo, acredita que aquilo está renovando, não vai fazer mal nenhum. Vai emergir das águas uma nova pessoa que vai conviver com você. Olha que bacana, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar o outro, né? E não é só respeitar como antigamente, porque tem que respeitar pai e mãe, ponto. Não, temos que respeitar sim, mas temos que respeitar com compreensão. A gente tem que entender realmente como as coisas funcionam para a gente respeitar com o coração aberto. Não respeitar porque foi imposto, porque é uma regra que foi imposta. Não é assim. É a gente respeitar mesmo com carinho, com amor, que é o amor que modifica esse mundo aí, gente. A gente está precisando muito da energia do amor, né? Eu espero que vocês tenham alcançado aí, tá? Minha intenção não é realmente atacar religião nenhuma, é respeitar mesmo, né? E a gente aprender a conviver bem uns com os outros, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.